Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente, fielmente nos acompanham aqui pelas redes sociais do nosso querido Diocese de Limeira. Vamos meditar o Evangelho desse último domingo de setembro, 28 de setembro, dia da Bíblia, aqui no Brasil. É o 26º domingo do tempo comum, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. É um texto muito conhecido de todos nós, né? É a história do pobre Lázaro e do rico Epulão. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, no Evangelho de hoje, São Lucas conta uma história por meio da qual Jesus deseja mostrar aos fariseus o perigo do apego à riqueza, ao dinheiro. A história fala de 2 personagens, um homem rico e um homem pobre. É a única parábola dos Evangelhos em que o protagonista tem um nome próprio, Lázaro, e é o pobre. Geralmente o pobre é um anônimo, ou quando muito tem um número. Jesus lhe dá um nome, valoriza-o. O rico é quem fica sem nome. Como os ricos são conhecidos pelo nome, os leitores dessa parábola lhe deram um. Chamaram-no Epulão, que significa comilão, porque ele fazia banquete todos os dias, né? Enquanto Lázaro ficava diante da porta do rico, na esperança de comer o que restava de suas refeições, o que caía de sua mesa, o rico não lhe dava a mínima atenção, o ignorava. Era incapaz de compadecer-se diante do sofrimento daquele pobre homem. Nem mesmo as migalhas de seus banquetes suntuosos sobravam para aquele homem faminto. Apenas os cães saíam da casa do rico para lamber as feridas do pobre Lázaro. A morte, porém, é um nivelador, igual a todas as pessoas, ricos e pobres. Porém, nem todos têm o mesmo destino eterno. Apesar de sua existência miserável, Lázaro experimenta uma espécie de reversão com a morte. Ele que havia sido desprezado pelo rico, agora experimenta uma comunhão especial com Abraão, o amigo de Deus, pai do povo eleito. E é assim na glória do céu que Lázaro é exaltado e honrado. Por sua vez, o rico Epulão, egocêntrico, ao contrário de Lázaro, acaba no Sheol, onde experimenta não a comunhão com Deus, mas o tormento de ver-se longe, distante de Deus. No meio dos tormentos, o homem rico clama por socorro. Aquele Lázaro, a quem ele havia ignorado em vida, agora se torna seu potencial instrumento de salvação. Ele vê Lázaro no seio de Abraão. Mesmo na morte, o homem rico pensa em termos de necessidade. Só se lembra de Lázaro porque está com sede, desesperado. Está com muita sede. Quer que Lázaro o ajude a saciá-la. Abraão então lhe explica que é inútil pedir consolo após a morte, quando ele recebeu tudo em vida.
Aqueles que fizeram de sua vida uma corrida para satisfazer sua insaciável cobiça por bens, dinheiro, já receberam sua recompensa em vida. Mas aqueles que em vida foram privados de tudo, como o pobre Lázaro, estão finalmente destinados ao consolo divino. O patriarca explica que há um limite intransponível após a morte, que não permite mais voltar atrás e agir de forma diferente para corrigir comportamentos pecaminosos. A morte eterniza a vida e as escolhas feitas. Guardem bem. A morte eterniza a vida e as escolhas feitas. Mas o homem rico não desiste. Ele parece não compreender a gravidade, da situação, continua a fazer pedidos para atender aos seus próprios interesses. Se ele não pode mais se salvar, decide interceder para que pelo menos sua família seja salva. Mas mesmo após esse novo pedido, Abraão o lembra. Eles, seus irmãos, têm Moisés e os profetas, que os escutem. Eles têm a palavra de Deus. Enquanto estivermos nesse mundo, devemos ouvir e colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Caso contrário, depois da morte, será demasiado tarde para se corrigir. Essa parábola nos ensina basicamente duas coisas importantes. A primeira é que Deus tem uma atenção especial com os mais pobres e vulneráveis e recompensa todos aqueles que lhe são benfeitores. Segundo, é que o nosso destino eterno está condicionado pelo nosso comportamento. Compete a nós seguir o caminho que Deus nos mostrou para alcançar a vida eterna. E este caminho é a caridade, entendida não apenas como sentimento, mas partilha, solidariedade com os mais pobres e vulneráveis de nossa sociedade. E aqui quero pôr um destaque, um detalhe. O homem rico não fez nenhum mal a Lázaro. Nenhum mal, mas o ignorou em sua necessidade, em suas necessidades. Foi omisso diante de alguém que estava sofrendo. Olha só, ele não fez mal a Lázaro, ele foi omisso. E a gente sempre reza no ato penitencial, confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. A gente pode fazer o bem e não faz. Jesus condenou o rico não porque era rico. Aliás, a igreja já canonizou homens poderosos, São Luís, rei da França, mas era um homem extremamente generoso. Condenou o rico porque era um homem extremamente egoísta, egocêntrico, que se fechou no seu mundo e não partilhava a sua riqueza, o supérfluo com aqueles que precisavam. Vale recordar nesta reflexão as palavras do Papa São João Paulo II, ditas na sua primeira visita ao Brasil, quando ele esteve na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, em julho de 1980. Olha o que ele diz: aqueles que vivem na abundância, ou ao menos em um relativo bem-estar, não vos fecheis em vós mesmos, não sejam egoístas. Pensai nos mais pobres, pensai naqueles que não têm o suficiente para viver, naqueles que vivem na miséria crônica, que sofrem fome, e partilhe o que vocês têm com eles. Partilhai de modo programático e sistemático com os mais pobres. Palavras de São João Paulo II. A parábola de hoje conclui-se com a atenção dirigida aos 5 irmãos do homem rico. Nós somos, em certo sentido, esses 5 irmãos. A nós, agora, foi enviado alguém que ressuscitou da morte. Como foi dito na parábola, mas nem que se alguém, mesmo que alguém ressuscita... Pois é, para nós foi enviado alguém que ressuscitou da morte, Jesus Cristo, que venceu a morte e vive para sempre. Que vem não para nos condenar, mas para nos salvar e dar-nos a força de sermos coerentes com a sua palavra. Enfim, a parábola do pobre Lázaro é uma importante demonstração de Jesus. Jamais fechar nossos corações ao clamor dos outros, mas manter os nossos ouvidos sempre atentos aos gritos daqueles que sofrem injustiça, humilhação, pobreza. Pois só assim, agindo com caridade com eles, seremos recebidos nas moradas eternas. Mateus 25, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, Enfim, o bem que fazemos a quem precisa. E termino com um pensamento de São João da Cruz. Poético. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor, pela caridade.
A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.